E se eu te contasse que existe um mundo que é espelhado do nosso, porém, este mundo é muito bizarro e assustador, e as pessoas que habitam este mundo não têm as melhores aparências e o seu olhar é maligno. Você acreditaria? Pois bem, eu me chamo Heitor Alexandre e sejam muito bem-vindos ao canal Eteologia. Hoje nós estaremos contando para vocês as pessoas que conheceram o universo paralelo. O que seria Sete Além? O que seria Sete Além? Sete Além, supostamente, seria um universo paralelo, ou uma outra realidade na qual supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além na realidade, e nem como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características contadas através de alguns relatos na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura, e que as pessoas que se encontravam lá teriam os olhos bem mais fundos e negros, uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito e que você não iria gostar muito de estar lá. Primeiro relato: a próxima parada. Os primeiros relatos que se tem conhecimento a respeito de Sete Além surgiram há muito tempo atrás, lá na época do Orkut. Para quem está se perguntando o que é isso, Orkut era uma rede social semelhante ao Facebook. Lá existia uma comunidade chamada Sete Além, que teria sido criado por um rapaz chamado Luciano Millet. Nos anos 90, esse cara teria passado por uma situação bem fora do normal. E aí, com o passar do tempo, aproximadamente 10 anos depois, ele resolveu abrir uma comunidade no Orkut para poder contar a sua história e conversar com outras pessoas a respeito do assunto. No relato de Luciano, ele estava voltando de uma de suas aulas da faculdade e precisava pegar ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois praticamente todos eles passavam em frente à sua casa, e por isso ele pegou o primeiro ônibus que apareceu, sem nem perceber qual era o seu destino final. Assim, ele deu sinal para o ônibus, entrou normalmente, sentou-se e começou a ler um de seus livros, uma coisa bem normal e que grande parte dos passageiros fazem. Logo Luciano reparou que seu ônibus estava demorando um pouco para chegar no seu destino. E foi nesse momento que uma senhora se aproximou dele e cutucou Luciano, fazendo a seguinte pergunta: "Você não vai para Sete Além, vai?" Lógico que o cara não entendeu nada e ficou se perguntando: Sete Além? Como assim? E a senhora falou mais uma vez com ele: "Esse ônibus vai para Sete Além, é melhor você descer." Luciano então sorriu, meio confuso. Ele olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros estranhamente estavam encarando ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparências assustadoras, e nesse momento todos eles começaram a gritar de forma ameaçadora: "Vai descer? Desce! Desce agora!" Foi aí que, assustado e estranhando toda aquela situação, ele desceu e viu o ônibus indo embora para um caminho totalmente diferente do que ele estava acostumado. Essa foi a história de Luciano sobre Sete Além, e supostamente a história que deu origem a todas as outras. Uma situação bem estranha, não é mesmo? Você pega um ônibus normalmente, uma senhora começa a te perguntar sobre um destino que você nunca ouviu na vida, e de repente todos os passageiros começam a te encarar e a gritar para você descer. Eu acho que qualquer um de nós ficaria assustado e também desceria na mesma hora. É claro que essa história marcou a vida de Luciano, que 10 anos depois se aproveitou das redes sociais para relatar o fato ocorrido com ele, utilizando o Orkut, uma das redes sociais mais usadas aqui no Brasil na época. Ele resolveu criar uma comunidade para ver se encontrava outros relatos de outras pessoas que também teriam conhecido esse lugar. E não é que a ideia dele deu certo, e após pouco tempo,
Vários relatos a respeito de Sete Além começaram a aparecer no Orkut, um mais bizarro e curioso do que o outro, e é sobre algum deles que iremos falar adiante. A Menina Perdida. Um dos relatos que chamaram bastante atenção foi o relato de uma mulher chamada Antônia, que supostamente teria perdido sua filha em Sete Além. Aparentemente, estava tudo normal. Antônia estava em sua casa quando seu telefone começou a tocar. Ao atender a ligação, ela ouviu um homem dizendo que ela precisava buscar a sua filha em uma escadaria em um certo condomínio. Ela estranhou a ligação e questionou o homem. Escadaria? Condomínio? Que condomínio? Minha filha está aqui em casa. Como assim? E o homem respondeu: Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? Se a senhora quiser reencontrá-la, é só a senhora ir até a escadaria do condomínio. A mulher então começou a gritar com o rapaz ao telefone, dizendo que aquilo era um trote, pois a sua filha estava lá, com ela, e até então não tinha acontecido nada demais. Por esse motivo, Antônia acreditou que tudo aquilo não se passava de um trote, e então ela falou que iria ligar para a polícia. Nesse momento, a ligação caiu. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com o seu pai, e quando ela voltou, ela estava muito assustada e vestiu uma camiseta verde. A filha, que voltou assustada, contou para a mãe que teria se perdido em um prédio enquanto estava passeando com seu pai. Como ela não sabia onde estava, começou a chorar e a gritar. Até que, segundo ela, um homem que possuía os olhos amarelos apareceu para ajudá-la. O homem disse para a garotinha que eles estavam em Sete Além. Antônia, então, escutando tudo aquilo, achou que sua filha estava ficando maluca, mas a menina jurou de pé junto de que tudo aquilo era verdade. Inclusive, ela falou que aquele homem de olhos amarelos teria ligado para ela, avisando que sua filha estaria perdida naquele lugar. Tudo isso teria durado algumas horas na nossa realidade, pois a menina afirma que em Sete Além aquilo durou 7 dias e ela ficou lá 7 dias com aquele homem. E para sair de lá, esse homem teria levado a menina até uma escadaria, a qual ela teria descido e encontrado seu pai novamente, e assim ele teria levado ela de volta para casa. A filha de Antônia teria ficado em Sete Além por 7 dias e escapado com a ajuda de um homem com olhos amarelos. Portal no shopping. O próximo relato que contaremos aqui aconteceu em Porto Alegre com um homem de nome Júlio. Tudo teria acontecido quando Júlio foi ao banheiro de um shopping da cidade. O estranho fato teve início no momento em que Júlio saiu do banheiro e percebeu que não estava mais na nossa realidade. Parecia que ele estava em um shopping totalmente diferente. Segundo o seu relato, as pessoas que estavam lá tinham uma aparência bem parecida uma das outras, e todas eram bem assustadoras. Além disso, as lojas não eram nada comuns. Segundo ele, as lojas vendiam coisas bem estranhas, como ganchos, ferraduras e até mesmo animais. Júlio então focou sua atenção para o rosto de uma garotinha, que à primeira vista parecia ser uma garota normal, mas quando ele olhou bem de perto, percebeu que ela tinha os olhos fundos e bem pretos, e seu olhar parecia de um ser maligno. É claro que Júlio não gostou nada do que viu. Ele ficou morrendo de medo, correu de volta para o banheiro, pegou seu celular e tentou fazer algumas ligações. Só que, como todos podemos imaginar, o seu celular não estava funcionando. Para a surpresa de Júlio, quando ele tentou sair novamente do banheiro, o shopping tinha voltado ao normal e tudo estava lá como era antes. Até hoje, não existe nada que possa provar ou justificar a história de Sete Além. São apenas histórias encontradas na internet. Teoricamente, Sete Além seria um universo paralelo ao nosso, e os portais para chegar até lá estariam espalhados pelo nosso mundo. E para entrar nesse universo, nós teríamos que encontrar esses portais. Só que seria o principal problema. Em cada história, o portal surgia de um lugar diferente, ou as coisas aconteciam de uma hora para outra. Ou seja, essa teoria diz que quem conseguir ir para Sete Além vai para Sete Além por engano.
Essas histórias são 100% brasileiras. Não encontramos nenhum relato em outros países ou em outra língua, só em nosso idioma mesmo. E é óbvio que a maioria das pessoas acreditam que essa história seja mentira, que sejam tudo inventadas. Só que eu acredito assim, que aonde há fumaça, há fogo. Criaturas de Sete Além. Assim como no nosso mundo, lá também tem seus animais, as criaturas de Sete Além. Lá existe um cachorro, mas sua aparência lembra mais um lobisomem, com olhos vermelhos, grande quantidade de pelo, uma criatura que não pode brincar com o tamanho. Ele protege os portais para a entrada de Sete Além, proibindo as pessoas que não têm permissão de entrar. Se algum dia você entrar sem permissão, eu te passo uma dica. Tente não ficar com medo, pois ele se alimenta e sente o cheiro do medo. E se algum dia você se deparar com ele, te desejo sorte. E se você se desesperar, morrer de medo, como eu disse antes, ele se alimenta do medo. Então quanto mais medo você sentir, maior ele ficará. Aí você me pergunta, como que as pessoas sem permissão conseguem entrar? Lá existe uma criatura que seria como um contrabandista. Essa criatura manipula os portais de Sete Além, facilitando a entrada e saída. Mas não pense que isso seria de graça. Essa criatura cobra um preço, mas não é qualquer preço. É algo que muitos preferiam morrer. Outras pessoas já aceitam na hora. Mas você precisa ter paciência para saber sobre esse preço, porque nós já ficaremos com o vídeo por aqui. Em breve estaremos trazendo um vídeo próprio das criaturas de Sete Além. Mais uma vez, agradeço por ter assistido até o final. Uma ótima semana para todos e fiquem com Deus. Um grande abraço. Vídeo todo domingo no canal.